Olá, vamos ao último vídeo deste módulo, uma breve linha do tempo e os domínios da vida. Ou seja, nós vamos ver, afinal, como a vida pode ser subdividida didaticamente no contexto atual. E nós vamos ver alguns dos principais eventos da evolução das grandes formas de vida, das diversas formas de vida no planeta Terra. Hoje, nós temos diversas formas de vida no planeta. Mas como chegamos até aqui? E como nós podemos subdividir todas essas formas de vida, desde as microscópicas, unicelulares, até as multicelulares, os grandes organismos que já existiram ou existem? Bom, o Carl Weiss e os seus colaboradores, lá em 1990, no início dos anos 90, realizaram uma publicação muito importante a partir do sequenciamento de RNA ribossomal, que é uma região bastante conservada entre todo e qualquer organismo. Ou seja, tanto bactérias, quanto arqueias, quanto fungos, plantas, animais possuem esses genes de RNA ribossomal conservados. Ou seja, o que quer dizer conservado? Significa que a sequência que está na bactéria desses genes tem semelhanças, tem regiões parecidas com a sequência que está até mesmo em nós humanos. É claro que existem diferenças marcantes, mas o fato de esse gene ou estes genes, essas regiões estarem presentes em todos esses organismos, permite fazer importantes inferências evolutivas e filogenéticas. Já falei no vídeo anterior sobre o conceito de filogenia, inferências de parentesco, e ele vai estar bastante presente no próximo módulo. Bom, o estudo de Carl Weiss, a partir do sequenciamento do RNA ribossomal, de uma pequena região dele, permitiu que eles gerassem uma árvore de parentesco, uma filogenia, e esses cientistas subdividiram as formas de vida, a partir das sequências que eles obtiveram há mais de 3 décadas atrás, em 3 grandes domínios: eucária, bactéria e arqueia. Eucária, os eucariotos, bactérias e as arqueias, organismos que até poucas décadas atrás não eram conhecidos. Foi só a partir do sequenciamento que se descobriu uma grande diversidade de formas que são bastante diferentes em alguns aspectos, especialmente de sequências, de nucleotídeos e de proteínas, das bactérias, as arqueias. Originalmente, elas foram descobertas como organismos em ambientes extremófilos. Lembra das fotografias que eu mostrei no vídeo anterior do Parque Yellowstone? Um lugar quente, com águas quentes, em que organismos sobrevivem? Bom, se pensava que originalmente as arqueias sobreviviam ou habitavam somente em locais como estes, mas com o sequenciamento paulatinamente aumentando nas últimas décadas, se descobriu que esses organismos estão dispersos em todas as regiões do planeta. Bom, já falei aqui que essa proposição foi feita a partir de um gene de RNA ribossomal. Então, subsidiou uma divisão bastante importante que é adotada até hoje. Se você for pensar, frequentemente alguns materiais ainda pontuam os organismos como divididos em grandes reinos: animais, plantas, fungos, monera, bactérias, protistas. Mas esses conceitos, essas divisões, tratavam os organismos pequenos, microscópios, como se fossem inferiores
e os organismos multicelulares como se fossem os organismos superiores. Mas, na verdade, à medida que mais e mais sequenciamentos foram e continuam sendo feitos, os cientistas começaram a verificar que bactérias e arqueias têm muito mais diversidade de formas de vida, de espécies, do que todos os eucariotos juntos. Ou seja, a diversidade de eucariotos, apesar de eles serem invisíveis aos nossos olhos, nós mesmos somos eucariotos, a diversidade é muito menor do que a de bactérias e de arqueias. Só o sequenciamento é que conseguiu nos trazer esse tipo de informação. E eu já falei um pouco, mas vamos ressaltar. Você está vendo que esse conceito chamado filogenia é bem importante? É justamente através dele e de uma análise filogenética que nós podemos entender as relações entre as diferentes formas de vida, as relações de parentesco. E muito do que é feito hoje, ou na verdade a maioria das análises de parentesco que são feitas atualmente é baseado em sequências de nucleotídeos ou de aminoácidos. As filogenias são extremamente importantes para que nós possamos compreender relações de parentesco entre organismos vivos diversos, dos mais diversos. Aqui nós temos uma filogenia simples mostrando nós e ramos. A gente vai detalhar um pouco mais no próximo módulo. Mas, com a grande diversidade de organismos existentes, veja como uma árvore pode se tornar complexa de visualizar quando você tem centenas ou até milhares de amostras. E a disponibilidade de sequências de DNA, de RNA, de proteínas de 1990 para cá aumentou vertiginosamente. Dá para fazer muita análise filogenética. E a partir de estudos mais recentes, inclusive, com o sequenciamento destes genes, ou mesmo de materiais genéticos completos, os genomas, há algumas correntes de pensamento começam ou têm publicado informações no sentido de que a vida, na verdade, pode ser dividida em 2 grandes domínios e não em 3. Existem cientistas discorrendo sobre essas possibilidades em função das análises filogenéticas que estão fazendo. Inclusive, provavelmente eucariotos se originaram a partir de uma mistura de características de bactérias e arqueias, ou até mesmo bactérias e eucariotos derivaram de arqueias. Agora, vamos ver uma breve linha do tempo a partir de evidências fósseis, análises filogenéticas, seja com características mensuráveis a olho nu, tamanhos, comprimentos de ossos, características morfológicas, ou através de análises moleculares, da evolução das principais formas de vida. Já falamos do último ancestral comum, o Luca, que provavelmente se originou entre 3,5 e 4 bilhões de anos atrás. Há trabalhos mostrando números diferentes, mas que ficam nessa faixa. 3,5 a 3,8 bilhões de anos é uma das faixas aventadas nos estudos. Há cerca de 2,5 bilhões de anos, provavelmente aconteceu uma acumulação de cianobactérias no planeta. E é muito importante falar disso na medida em que cianobactérias conseguem fotossintetizar, ou têm formas fotossintetizantes, tem um aparato fotossintetizante antigo que permite liberar o gás oxigênio à atmosfera. Então, muito provavelmente, o gás oxigênio se acumulou bastante na atmosfera nessa época. Os primeiros organismos multicelulares provavelmente se originaram entre 670 e 550 milhões de anos atrás. Os primeiros ancestrais de insetos provavelmente surgiram há 570 milhões de anos atrás. Os primeiros fungos há 560 milhões de anos.
Os peixes provavelmente se originaram há 530 milhões de anos. As primeiras plantas terrestres datam de mais de 430 milhões de anos. As aranhas, 410 milhões. Os anfíbios, 370. Os insetos voadores, 363 milhões. Os répteis, 320 milhões de anos. Os primeiros dinossauros, 225 milhões de anos. Mamíferos, 200 milhões de anos. Aves, 150 milhões. E as primeiras plantas com flores surgiram há cerca de 130 milhões de anos. E o que a gente tanto ouve falar dos dinossauros, a extinção dos dinossauros, provavelmente ocorreu há 65 milhões de anos no final do Cretáceo, com base em evidências fósseis. O estabelecimento de paisagens como savanas e estepes se deu há cerca de 10 milhões de anos. Os hominídeos evoluíram nos últimos 2 milhões de anos, e aqui a gente tem um dos nossos ancestrais, Homo erectus. Os humanos modernos, chamados Homo sapiens, 200 mil anos apenas. Pense em quão recente é a nossa história, a história da nossa espécie no planeta Terra. Bom, tudo isso que nós vimos aqui só foi possível através de datações radiométricas, sequenciamento de nucleotídeos, sequenciamento de proteínas e diversos métodos estatísticos, evolutivos, modelos, análises, computadores, supercomputadores. Permitiram que os cientistas categorizassem, datassem e informassem para todos nós, didaticamente, como a vida surgiu e como a vida evoluiu. Mas não pense que nós temos todas as respostas. Não, ainda há muito que se fazer. E essas datas que eu passei aqui para vocês podem mudar. E frequentemente mudam na medida em que novos fósseis são descobertos, novos sequenciamentos são realizados, novos estudos são divulgados. A ciência evolui permanentemente. Olhe ao seu redor, você pode não enxergar, eu já falei antes, mas há muitos micro-organismos ao nosso redor. E a diversidade da vida é muito maior do que você pode pensar. E nós ainda não sequenciamos tudo. Estamos muito aquém disso, aliás. Ou seja, há muito mais diversidade que a gente não consegue enxergar sem um microscópio. E a gente deve pensar não só em nós, organismos multicelulares, mas como também os micro-organismos como muito importantes. São, inclusive, essenciais para a nossa sobrevivência, desempenham papéis importantes em ciclos biogeoquímicos, ciclos naturais de diversos compostos e elementos químicos no planeta. E no final da história, todos esses organismos são formados, essencialmente, por 4 letrinhas básicas, que deram origem ao nome desse módulo que você está terminando de assistir agora. As 4 letras da vida. AGTC. Obrigado pela atenção. Não deixe de fazer os exercícios desse módulo e continue com a gente no próximo.